É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Você que está na sintonia da Rádio Fiscar 95,3, está começando o programa Subtexto e, como você sabe, todo sábado à tarde passa por aqui um entrevistado, uma entrevistada para falar de arte, de educação, de cultura, das letras, das palavras, dos textos. O entrevistado de hoje é muito especial e já já eu apresento para você. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, pode acompanhar essa super entrevista também no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Lá, semanalmente, tem uma entrevista da galera que passa por aqui pelo programa Subtexto. E também sempre tem, semanalmente, uma dica de livro especial para você. O convidado de hoje é da área dos esportes, é talvez um dos comentaristas esportivos mais admirados do país. Ele é jornalista, eu estou falando do professor também Paulo Calçade, que passa por aqui pelo programa Subtexto, para trazer um pouquinho do conhecimento dele. Paulo, obrigado pela gentileza de bater um papo comigo aqui na nossa bancada virtual. Seja bem-vindo. Olá, Glauco. É um prazer estar aqui com você, conversar com o seu público, seus alunos, não alunos também, né, que abrange muita gente. Então, é um prazer, sim, ter uma pegada diferente, né? Vamos ver tudo que você quer saber. O que que eu posso, como é que eu posso contribuir? Eu acho um privilégio estar aqui com você. Espero não decepcionar o povo. Poxa vida, que legal ter você aqui. Tanta gente que passa por aqui, traz tanto conhecimento para os alunos da UFSCar, também para o público, para a cidade de São Carlos. E, como a gente falava em off, a tecnologia propicia levar todo o conhecimento, todas as informações que os entrevistados e as entrevistadas fazem Exatamente. ao mundo todo. Ô, Paulo, você sempre quis ser jornalista, cara? Como é que foi o seu processo de escolha? O momento em que você falou, poxa, é isso que eu quero fazer. O que te encantou, o que te motivou a se tornar um jornalista? Olha, assim, a gente chega ali nos 15 anos de idade, 16, né? É aquela pressão na vida. Eu tenho uma filha de 20, uma de 15, então eu vivo esse momento com elas, né? De decidir. E nem sempre é fácil. Às vezes a pessoa tem aquilo, assim, dentro dela a vida toda, e em outros momentos a pessoa não sabe, né, o que fazer. Eu costumo dizer assim que as escolas, elas não estão preparadas para descobrir o talento da gente. Até falei outro dia isso num podcast, porque assim, você olha, né, às vezes aquela criança, aquele adolescente tem um talento transbordando numa área, mas a escola tem um padrãozão que você tem que se encaixar naquilo. Se você não se encaixar, você está fora. E eh, assim, eu jogava futebol, futsal, eu era goleiro, né, era até um bom goleiro. Eu jogava, assim, os moleques já de 17 anos, eu tinha 14 anos, e tal. Aí eu sofri um acidente doméstico em casa e me machuquei o pulso, tal, e a minha vida de goleiro foi para o espaço, né. Então, aquilo foi um baque, né. Não que eu fosse ser um goleiro de futebol de campo, eu não teria tamanho, estatura para isso, mas, eu seguiria talvez no futsal. E aí você está ali naquele momento de decidir, tendo ao mesmo paralelamente uma frustração, né, de não poder jogar mais. E aí, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer? E estava muito claro, né, só não tinha admitido isso, né. O que eu vou fazer? Eu pensei que, poxa, tem algo que eu já estou dentro, né, doente por isso, que é futebol. Assisto tudo, ouço tudo que tem para ouvir, leio a revista que era Placar, vejo os jornais, né. É uma época que a gente não tinha internet, estava bem longe. Eu estou falando de 1977, tá? Tinha 15 anos, 1977. Então eu falei: "Poxa, eu estou dentro desse mundo, acho que eu vou, por que não jornalismo?". Mas o jornalismo não era algo dentro da vida de um moleque de 15 anos, né, aí naquele momento. Então, aí eu tomei a decisão, falei: "Não, é isso que eu quero fazer". Porque eu quero trabalhar com futebol. Eu já estou, assim, tão enfiado nesse mundo do futebol, acho que pode me ajudar. E a partir desse momento, assim, eu
eu fui desenvolvendo algumas coisas que eu não tinha, né? Como escrever, buscar não um refinamento, mas buscar assim usar melhor as palavras, né? E aí no colegial, na época, né, no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, eu fui melhorando nesse sentido e pô, passei a, o cara, a consumir jornalismo. Porque é o seguinte, não adianta a gente, não é que é um erro, mas você quer fazer jornalismo esportivo, você tem que gostar também de jornalismo, não adianta só gostar de futebol. Ah, eu quero fazer jornalismo, eu gosto de artes, eu quero ir para uma área que cubra artes também, mas você tem que gostar de jornalismo, né? Você não pode só gostar da área e usar o jornalismo como uma ponte. O jornalismo tem que ser sua vida também. E você tentar acessar aquela área que é o seu prazer, mas isso ninguém tem essa garantia de que vai conseguir acertar o alvo, de repente a vida te leva para outro caminho dentro do jornalismo. Por isso que quem gosta de determinada área tem que, acima de tudo, gostar de jornalismo, não só daquela área, porque senão você pode se frustrar. Então, assim, foi a minha escolha, foi essa, foi desse jeito aí, e aí fui para a faculdade, e, assim, desde o início procurei, né, trabalhar em jornalzinho, numa época que estágio nem era uma coisa regulamentada, e eu tentei assim estar bem próximo desse mundo, conhecer os métodos de produção, estar perto deles, e isso me ajudou muito. Até que aí no último ano eu fui para a Gazeta Esportiva, que era da Fundação Casper Libero, estudei na Casper Libero, e aí como estagiário fiquei até ali abril de 84, quando fui contratado no dia 1º de abril de 1984, foi contratado pela Gazeta Esportiva. E E aí, aí a sua história começou, sua história deslanchou. Eu queria te perguntar, Paulo, a respeito da visão que você tem hoje do comentarista esportivo, né? Eu, particularmente, sou um grande admirador do comentarista esportivo. Eu acho que o comentarista, muitas vezes, ele faz você enxergar algumas coisas que você, como espectador, não está enxergando, né? E isso é muito, muito gostoso. É, Hoje a gente vive dois momentos, eu acho bem claros em relação a- ao comentário esportivo. Um é o comentarista que, naturalmente e por conta das exigências, se baseia claramente nos números, na história dos confrontos, na história daquele jogo, nos números, no rendimento dos atletas e assim por diante. E o outro é aquele comentarista que tem uma visão que, que abrange especificamente aquele jogo, a atuação tática da equipe naquele jogo. Você fica no meio do caminho, como é que você se enxerga hoje como comentarista esportivo? o, os dados hoje no meio do futebol eles são muito importantes. Eles são muito, assim, eles têm uma importância que cresce. Por exemplo, você tem clubes hoje que no seu scout, no seu filtro, né, para contratar jogador, isso é feito basicamente pelos números. Você usa um filtro de acordo com indicadores que você considera ideais em determinado jogador, você joga nas ferramentas e eles vão te trazer dentro daqueles parâmetros que você estabeleceu. Estou imaginando para contratar um jogador. Quero 10 nomes. Pá, 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 pá. Aí você vai olhar aqueles 10 que é aquele que mais te agrada. Aí você vai analisar o jogo dele. Então, os dados eles são muito importantes. Por exemplo, o Monte, que era responsável pelo Sevilha, foi jogador de futebol e era um cara assim o cara do futebol do Sevilha. Ele tem uma entrevista dele que ele disse que no futuro o futebol terá engenheiros, estatísticos, matemáticos, e os clubes já têm gente assim trabalhando na sua área de dados. Agora, para comentar um jogo, sim, o que eu gosto, né? Eu gosto assim, primeiro ficar no jogo, não tirar muitos olhos do jogo. Então, quando você começa a ir buscar muita coisa durante o jogo, você sai um pouco de lá e vai para outro lugar, né? Eu vou olhar o número. Eu uso números, mas eu uso números assim que me mostrem, né, que
que se encaixem com aquilo que eu já estou vendo, ou que me despertem uma visão daquilo que eu estou interagindo, que é o jogo. Então, eu uso o número durante o jogo como apoio, não como a base principal para análise. Porque, assim, estou nessa área, eu estou assim, Gazeta Esportiva, Diário Popular, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, fui colunista do Estadão, depois começou a minha vida em TV em 94. Então foram 10 anos de jornais impressos e depois televisão. E você vai se adaptando, né? Nunca imaginei na minha vida trabalhar em televisão e em rádio. Hoje, você falar para mim, eu falo, não quero voltar a trabalhar em jornal, com as palavrinhas ali, com o meio de produção do jornal, que às vezes você tem meia hora para escrever, como eu ia infartar, né? Do jeito que eu trabalhava, às vezes, com o horário, com a espada do horário na tua cabeça e você tendo que raciocinar, escrever bem, sem defeito, sem errar vírgula, sem escrever uma palavra errada e tal, e pensar e ter meia hora para escrever uma tripa desse tamanho. Eu falei, gente, isso aqui não quero essa vida, né? Então eu prefiro hoje o processo da televisão, né? E do rádio. No caso da televisão, que eu gosto muito. Então, você vai aprendendo a lidar com as ferramentas que vão aparecendo, porque também tudo é dinâmico, né, Glauco? A gente está falando de elementos que não existiam. Então, eu tive que aprender a trabalhar em televisão e, depois de um tempo, quando surgiu a oportunidade de comentar, aprender também a comentar, a ver um jogo, o que está por trás de um jogo, né? Porque se eu disser apenas aquilo que todo mundo está vendo, você fica numa análise muito óbvia, é só uma voz ali preenchendo uma transmissão. E eu acho que a gente pode tentar buscar mais, que é levar para o público algo que ele não está vendo. Porque você trabalha com aquilo o tempo todo, você está ligado naquilo o tempo todo, você traz informações. E, acima de tudo, quando você fala do número, é saber interpretar o dado. Porque o dado é uma coisa, a informação já é outro nível, né? O conhecimento é um passo seguinte dessa informação e a sabedoria está no topo. Processos, né? Dado, informação, conhecimento, sabedoria. Quando você consegue processar o que está acontecendo no campo com aquele dado, transforma aquilo numa informação e que seja relevante para o público e não seja apenas você despejando números ali e aí você fala, bom, o que quer dizer? O que isso quer dizer? Nada, né? Então, assim, o número eu gosto, mas eu gosto de adequá-lo a uma história. Aí ele vem como apoio, suporte. Ele pode ser a prova, né? Mas, como comentarista, eu não gosto de abandonar o jogo. O jogo é meu foco principal. Aí, às vezes, eu tento ver, esse número aqui está batendo exatamente com isso aqui que eu estou vendo. Opa, vou usar esse número. Ou, poxa, eu não tinha percebido, olha que número interessante, aí você leva teu olhar para uma outra coisa no jogo. Mas nunca ele é o principal para mim. Ele é o ponto de partida, ele não é o ponto de partida. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, eu tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual o professor, jornalista e comentarista esportivo Paulo Calçade, que fala um pouquinho sobre números, sobre a forma dele de comentar aquilo que ele analisa sobre sabedoria, sobre conhecimento, sobre dados, sobre informação. Você que está acompanhando a gente aqui pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Paulo, você tem um ídolo dentro do jornalismo esportivo, uma pessoa que você admira, que te ajudou, talvez, a ser o Paulo Calçade que você é hoje? A gente, assim, você tem caras que trabalharam do teu lado, né, que foram importantes. Assim, um ídolo, assim, ídolos, assim, eu sou meio complicado, meio encanado com isso, né? Ou jogador, ou um
um ícone dentro da área, assim, eu não consigo estabelecer essa relação. Mas eu tenho, assim, pessoas que são muito importantes, eu acho que essa é a melhor expressão. Por exemplo, lá quando eu comecei na Gazeta Esportiva, lá em 1993 para 94, né? Era um momento de transformação. Tinha, poxa, Nelsinho Nunes, que hoje é um parceiro, é um amigo, hoje é presidente de Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo. Nelsinho, que era um cara assim de um rato de jornal, né? Um cara que dominava as ferramentas dentro do jornalismo impresso, escrevia muito bem, escreve muito bem, muito importante. O José Carlos Carboni, que infelizmente já se foi muito cedo, que era, naquele momento, o cara da transformação daquele jornal, da Gazeta Esportiva, e que se tornou amigo também. Então, assim, é no teu início, né? Aquele início que você também está, é tudo uma novidade para um garoto que tinha em 83, 21 anos, quando comecei. Antes, eu cheguei na Gazeta Esportiva antes de completar 21 anos. Imagina, eu cheguei com 20 anos, né, para completar 21. Então, você, obviamente, você se apoia, assim, né, o primeiro, você falou um negócio, agora eu lembrei. Primeira vez que eu fui a um clube foi ao Palmeiras, né, nesse início ali, setembro, outubro de 83. Foi num treino do Palmeiras, lá no Parque Antártica, que hoje não existe mais, né, tá o Allianz, com o Carboni, que era o setorista do Palmeiras, né? E fui lá, o cara vai ver como é que é essa vida, como é que é estar num clube e tal, né? Então são pessoas assim que estão lá no início, né, da trajetória, que a gente tem muito carinho. Oswaldo Santos também, tinha gente muito bacana ali. Vanderlei Nogueira, que era um cara que hoje é um ícone do rádio, né? E em 1983, o Vanderlei estava explodindo, assim, cara, quando está naquele momento de ascensão profissional, né? E era um cara, uma figuraça do rádio, e era preciso entender o valor do rádio naquele momento e o valor que o rádio tem hoje. Não que ele tenha se perdido, mas, assim, hoje a televisão cobre muito daquilo que o rádio fazia. Ela é instantânea, né? Ela faz esse trabalho com imagem, né? E o rádio estava sozinho ali, e o Vanderlei era um repórter fenomenal, uma figura muito divertida, e eu trabalhava do lado dele, né? A mesa dele ficava na minha frente, eu ficava na mesa de trás, então você tinha gente ali muito experiente e bacana de conviver. Então você imagina para um menino de 20 anos que ouvia aqueles caras no rádio e aí de repente está trabalhando com eles, né? E assim, aí minha trajetória ao longo desses 40 e tantos anos foi mais ou menos nesse sentido, né? Acabei trabalhando por acaso, né? Nada que eu tenha perseguido, porque também se ficar com muito plano nessa nossa área é um negócio maluco, porque, cara, que planos eu vou fazer? De trabalhar em TV a cabo? De 83 eu nem estava ligado, ninguém estava ligado nisso. É, internet, digital, o que, que é isso? Nem existia. Então a gente tem que estar aberto para as mudanças, né? Para aquilo que a tecnologia vai trazer. E a tecnologia é impressionante, né? A minha geração viveu assim, a tecnologia ela capotou, né, cara? Deu várias voltas, né? Aquilo que a gente precisava alugar um satélite era caro, era difícil, hoje a gente faz pelo celular. Então, cara, é uma trajetória que acompanha, né, essa convivência com esses caras, que eram seus ícones ali da profissão, com a mudança de tecnologia, com os avanços, com os aprendizados que você vai tendo, com a experiência que é importante. É bom relembrar isso, porque às vezes hoje a gente, né, não lembra, já vive só o dia de hoje e não lembra a trajetória, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual, aqui na 95,3 na Rádio Fiscar, o professor, jornalista, comunicador e comentarista esportivo Paulo Calçade, que fala um pouquinho da sua história, fala daquelas pessoas que marcaram e que o ajudaram e que de alguma maneira fizeram parte da sua própria história dentro do jornalismo esportivo e dos planos que ele não fazia lá em 1983. É, Ô Paulo, eu queria te perguntar, cara,
a respeito de literatura esportiva. Se você consome literatura esportiva, o que você, de que forma você enxerga a literatura esportiva? A gente tem cronistas históricos no país, né? A gente poderia citar o Nelson Rodrigues, mais recentemente o Toreiro, o Chico Sá, Celso Zelt e tantos outros cronistas que mergulharam nesse universo que, num primeiro momento, a gente poderia enxergar o esporte, o futebol em especial, como uma temática de segunda valia e que algumas pessoas, Não, alguns desses homens mergulharam e descobriram. Como é que você vê a literatura esportiva? O que você cara, gosta de ler, cara? primeiro que a gente está aqui onde a gente tá, eu estou gravando, né? Estou num escritório que tem aqui tem nesse lado aqui estão os meus livros, né? E tem muito livro, tem muito livro. Tem de todo tipo que você possa imaginar. Eu tenho livros, tem Nelson Rodrigues, tem João Saldanha, tem área de filosofia, de futebol, eu tenho área de antropologia, tem área de história, eu tenho os técnicos, tem assim, é um festival, né? Tem um festival, olha aqui meus livros tal, e tem aqui, eu vou pegar um que foi talvez o despertar desse menino que sonhava que um dia decidiu ser jornalista esportivo. Foi o despertar. Olha que coisa importante, interessante. Ele está aqui do meu lado. Espera aí. Esse é o programa Subtexto. Eu estou batendo um papo com o Paulo Calçade, que foi buscar um livro e vai mostrar para quem está no YouTube, vai falar sobre ele para quem está acompanhando a gente em Olha aqui, 95,3. ó. Que livro é esse, Paulo? Manual do Zé Carioca, cara. Manual do Zé Carioca. Eu consegui Que sensacional. um exemplar aqui mais novinho, né? Porque eu não sei onde foi parar meu antigo, mas o Manual do Zé Carioca, ele, não sei se tem aqui a primeira edição dele, ó, de 1974, a primeira. E ele agora esse aqui é de 2018. Então, né? E ele conta a história do futebol daquele jeito divertido, com muitos quadrinhos, com o Zé Carioca, com a história da bola, a CBF, para que serve o técnico, como, né, como ir de um time para outro, o dia mais triste do nosso futebol, né? O Flávio Costa, os treinadores, tal. Cara, você imagina isso para um moleque de 12 anos, talvez 13, né? Porque você está com algo que fala, né, de um garoto que lia os gibis e de repente tem algo muito parecido a um gibi, que é um livro, né? E esse é capa dura, mas que começa a falar daquilo que aquele moleque começa a despertar, porque, sim, o meu despertar mesmo do futebol ocorreu ali na Copa de 74, quando eu já tinha quase 12 anos, de 11 para 12. O de 70, eu tenho alguns flashes, assim, mas o despertar é a camisa laranja da Holanda, aí começa a ter um monte de gente jogando com camisa laranja, né, com a listinha preta da Holanda na rua. Então, aí, cara, você tem esse menino, lê isso aqui. Isso aqui foi isso aqui foi a ignição. Ele deu aquela, acendeu. Você vê, né? E aí, cara, assim, eu sempre tive uma relação bem legal com os livros, né? A minha preferência, assim, não é preferência, o meu maior consumo são muitos livros técnicos. Sim. Também não posso chamar um livro de antropologia do futebol, um livro técnico, é um livro acadêmico, vamos chamar de acadêmico, melhor coisa. Um livro acadêmico, geralmente produzido com normas acadêmicas de pesquisa, ou foi produto de um mestrado, de um doutorado, de uma pesquisa mais ampla. Então, é o que eu tenho mais aqui na minha biblioteca, né? E são livros assim, que li livros o tempo todo, é uma fonte de consulta, porque é diferente de uma biografia. Tem várias biografias aqui, mas esses livros assim que amparam o meu dia a dia, eles estão ali mais na minha cabeceira, vamos dizer assim. Você vai lá e fala, eu lembro que naquele livro tem aquele tal conteúdo ali e tal. Por exemplo, eu fui para a altitude, lá na Bolívia, deixa eu ver se eu acho. Tem um livro aqui, eu vou sair. Não vou sair, não. Eu posso virar um pouquinho aqui? Sim, ó. Claro que Ó, pode. Puxa vida, aí deixa a eu ver. gente.
Deixa eu A ver gente se pode pegar aí. meu livro de biologia está aqui. Pois eu tenho livro de um monte de coisa, biomecânica, né? Esse aqui, ó, está aqui. Vou tirar daqui da minha biblioteca. Ela está relativamente organizada, viu? Durante a Não, tá pandemia, ótimo. ela fez muito sucesso, porque eu estava num apartamento, e ela ficava aqui atrás, né? Então eu era meu pano de fundo, as pessoas, e era um barato. As pessoas ficavam vendo os programas e identificando os livros. Às Cara, que vezes, legal isso. às vezes o autor mandava para o seu amigo: meu livro ali, pô, muito obrigado, meu livro está na sua biblioteca. Tá. Esse aqui, ó, Biologia do Esporte, ó. Biologia que às vezes parece invertido, não sei, do Jürgen Weinicke, é um alemão. Eu cheguei a ter aula com ele num congresso. Ele até falava português, não sei se ele era casado com uma brasileira, assim. Mas, por exemplo, aqui, ó, tem, por exemplo, ó, capacidade de desempenho esportivo sobre condições de altitude. Eu fui para altitude, recentemente, fui lá para a Bolívia fazer o Bolívar e Flamengo. Esse capítulo eu já li várias vezes. Toda vez que tem confronto à altitude, eu volto para ele. Você entendeu a relação? Ele é lá o último capítulo do livro, ele te dá um panorama sobre o que acontece num esportista, seja ele jogador de futebol ou não, no seu desempenho na altitude. Então, essa relação que eu tenho assim, poxa, naquele livro ali eu tenho um conteúdo super bacana, eu vou trazer, pô, eu levo isso para o ar. Eu, assim, claro, não do jeito que está no livro, né? A missão do jornalista é dar aquele, né? Você vai, olha, gente, aqui essa condição é extrema por causa disso, 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 disso. Poxa, então, isso é um prazer, né? De você poder, de repente, puxar um livro, né? Uma vez eu estava num programa, aí um dos livros do Guardiola tinha lá, falava sobre o excesso de jogos, o que ele faz, o que 4 partidas seguidas fazem no jogador, aumenta a probabilidade de lesão e tal. Eu falando isso é uma coisa, eu peguei, fiz assim, né? Peguei o livro, tá aqui, ó, pá. Pô, aí chama atenção, coisas que você nem imagina, mas gera um impacto no público e você não tem a dimensão. E aí muita gente fala, tal. O livro está aqui na estante, né? Então, eu tenho muita relação no meu dia a dia com isso. Menos assim, menos com a literatura mesmo. Eu tenho algumas coisas aqui, né? Mas aí eu tenho menos tempo para ler, né? Até porque assim, tem um momento, o Glauco, que a gente precisa dar um tempo no futebol, né? Porque eu sempre, sempre disse para os meus amigos, eu falo assim, gente, futebol demais emburrece. Calma, né? Primeiro que ele é um poço de emoções, né? Depois que você fica muito fechado e focado naquilo. E tem vida acontecendo também, né? As pessoas não têm ideia, mas, por exemplo, a minha vida, a gente tem marcos de tempo na vida da gente. Pô, Glauco, vamos tomar um negócio. Eles falam, pô, tem uma aula. Ou depois da aula, você é professor. Olha, eu tenho uma preparação, aqui eu tenho um trabalho, eu tenho uma palestra. São coisas profissionais que vão marcando o teu tempo. No nosso caso, é o jogo. Olha, sábado não vai dar, porque eu tenho um jogo nesse horário que eu preciso ver e tal, não sei o quê, ou eu tenho um jogo para fazer, eu tenho um jogo para isso, eu tenho um jogo para viajar, eu tenho um jogo. A nossa vida assim, tudo é jogo, 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 jogo. Aí você pega, você trabalha sábado, no meu caso. Aí você está domingo, você está ali na boa, está em casa. Mas é um jogo às 4, um jogo às 6, um jogo às 7:30 da noite. É jogo de manhã, é jogos internacionais, tem o do Brasil. Então, tua vida fica assim, jogo, 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 jogo. Então, chega uma hora, cara, que você está ali massacrado. Então, assim, em alguns momentos, o meu lazer não vai ser o futebol. Eu trabalho já no horário do lazer dos outros. A minha função é trabalhar com esse lazer. A pessoa que para assistir um jogo não está ali parando profissionalmente para assistir aquele jogo. Está lá que a gente se divertir, que alguém diga o que está rolando, tal, não enche o saco também, não fique, né, não atrapalhe, não fale demais, sei lá. E então, cara, essa pessoa se diverte vendo o jogo de futebol. O meu, para mim, jogo de futebol é menos diversão
é mais assim, você está ali, isso aqui, entendeu? Você vai guardando detalhes que você vai usar nos dias subsequentes daquele jogo. Então, a minha relação com o futebol ela é diferente. Eu não posso dizer que seja a mesma relação, todas as pessoas que trabalham com futebol têm essa relação. Cada um sente de um jeito, né? Então chega uma hora que eu preciso dar assim, adoro data FIFA, quase não tem bola rolando, né? Até porque férias sempre vai ter, ou bola aqui no Brasil, bola fora, né? Você veja que o jogo não para no mundo, jogo. Até no Natal, a Inglaterra tem o Boxing Day, é jogo atrás do outro. Então isso chega uma hora que pesa, tá? Depois de 40 anos pesa um pouco. Então, assim, em alguns momentos de lazer, eu não vou consumir futebol, porque eu vou buscar outras coisas para fazer, porque senão você pira. Mas assim, eu tenho um maior xodó com a minha biblioteca aqui, tem muito livro, livro de história, de clube, livro de filosofia também, tem livro de arte, eu tenho um xodó com a minha biblioteca, que tem de antropologia, o professor Roberto da Mata, estou vendo ali tem parte um pouquinho de filosofia, tem, tem o Glauco, o que tem de gente no futebol, né, pensando no futebol de formas diferentes, escrevendo sobre isso, com visões diferentes, né, são filósofos, são Uhum. antropólogos, são historiadores, são educadores físicos, são treinadores. Então, assim, o que se produz é de uma variedade de temas e conceitos. Isso é muito rico. E as bibliotecas, né, sempre era rato, né, ia ali, de repente, numa FNAC, ia na Livraria Cultura, né, e impressionante, né, o esporte foi fazendo assim, ó, até ficar o esporte ali debaixo daquela prateleira ali, né, sumiu o esporte. É impressionante, né? Bom, quase as bibliotecas sumiram, né? As livrarias sumiram. Algumas delas aí até quebraram. Então, hoje, eu vi que você falou para o Chico que você leu o seu livro no Kindle, né? Primeiro livro. Isso, eu nunca tinha lido, cara. Você sabe que é isso, né? O Chico ele falou que ele está acostumado a ler no Kindle, né? E eu tentei comprar o livro dele para fazer entrevista e não encontrei. E li o livro no Kindle e foi uma experiência nova para mim, mas é isso que você está falando, né? Ô Paulo, mas eu queria te fazer duas perguntas. A gente está chegando ao final aqui, mas tem duas perguntas que eu não quero deixar passar, cara. Uma Então, delas é pedir para você falar um pouquinho da sua experiência de 2017 para a série na ESPN como treinador de futebol, ah, cara. Conta um pouquinho dela para gente, como é ah, que foi essa semana maluca na sua vida. o povo adora isso, né? Assim, foi uma. Bom, era uma. Assim, esse daí está fazendo uma série de reportagens, né? Lá com o nosso Marcelo Gomes, que é um cara espetacular, tem uma sensibilidade jornalística e para ouvir as pessoas, assim. O Marcelo, ele faz documentários, faz séries, ele é espetacular. E o Marcelo se começou a fazer. O Bertozzi passou uma semana como goleiro, a Gabi Moreira, nossa ex-companheira, hoje está na Globo, a Gabi foi jogadora, acho que foi no Juventus, com a semana jogando lá, treinando, e aí as pessoas iam relatando suas experiências. O Hoffman foi soldado da polícia que trabalha nos estados em Minas Gerais, passou pelo processo ali, né, curto de formação e tal. E o Marcelo, pô, você topa fazer de treinador? Eu falei, topo, vamos embora. Né? Primeiro a gente topa, depois a gente vê o que faz, né? Não é assim que as coisas funcionam na vida, né? É Que nem assim que quando o Trajano funciona. me ligou, falou, pô, você não quer aqui, estamos começando uma TV e tal, você não quer vir aqui, o Trajano? Nunca trabalhei em televisão, nem conheci o Trajano, tinha trabalhado com a ex-mulher dele, a Célia Chain, no Jornal do Brasil. Ele falou, não, eu quero gente de jornal mesmo, vem aqui e tal. Eu fui, meu. Eu falei, pô, a gente mete a cara, né, Gal? E aí eu topei. E, assim, eu tinha noção de algumas coisas, né? Assim, eu tinha feito pós-graduação de treinamento de futebol lá na USP, que foi muito rico, assim, foi um negócio que mudou a minha vida. E outro monte de vários outros cursos, né? Ao longo da minha vida, sempre
a partir de 94 para cá, já são 30 anos, 31 anos, eu sempre neste mundo, mais buscando conhecimento acadêmico para entender o jogo, não tentando e buscando me tornar alguém acadêmico comentando o jogo. Embora em alguns momentos você até possa ser taxado disso, porque quando você traz um termo novo de uma literatura portuguesa ou espanhola, aí, quer dizer, quem é mais fácil atacar do que tentar aprender, né? Mas por quê? Porque ninguém produziu isso no Brasil. A gente está começando a produzir agora. Então você vai buscar aquela literatura de quem já produziu, né? E aí os termos usados no futebol são um pouquinho diferentes hoje, porque eles usam, e você conversa com os treinadores nessa língua hoje. Até o cara te respeita mais quando você está com uma pergunta mais elaborada. Então, assim, nesse contexto, cara, eu fui, né? E aí eu cheguei de terça a sábado, o jogo era uma estreia deles na quinta, no domingo eles iam estrear no campeonato de segunda divisão de São Paulo. A gente chama de Bezinha, né? Que é e tinha gente bacana no time, estavam chegando, o time estava sendo montado, tinha jogadores bons, né? Um time que está lá justamente do Oscar Bernardi, que foi zagueiro da seleção brasileira, Oscar do São Paulo, o Oscar usa o time para um negócio. E aí, os caras, claro, viu, pô, de repente é uma van legal para o time, para a gente mostrar a equipe e tal. Cara, mas não é fácil você chegar e convencer o treinador, ó, vai chegar um cara aí, vai dar treino no seu lugar, né, faltando uma semana para estrear. Aí encontrei uma alma maravilhosa, sempre cito ele, um cara muito importante, um cara assim, às vezes você tromba com pessoas, né, que vão marcar para sempre. O Juarez Sobreiro, que é um cara do futebol, e o Juarez, não, tudo bem, na boa. Ele falou: olha, eu vou ficar aqui vendo você, e se eu achar que precisa complementar alguma coisa, eu complemento e tal. O que eu fiz foi assim, usar os conhecimentos que eu tinha. Não vou mexer em coisas que você não se mexe faltando uma semana. Não vou mexer em coisas que ele já trabalhou para simplesmente entortar a cabeça dos jogadores. Eu apenas desenvolvi fatores que eram importantes ao jogo, de passe, jogo no espaço curto, reduzido, velocidade, posse de bola, assim, mobilidade, assim, tudo que faria bem ao jogo que o Juarez já estava trabalhando. Tem que ter a mãe ali, não ia estragar. Então, assim, tudo que eu fiz ajudava a aprimorar aquilo que ele já tinha feito. Não levava um nó para a cabeça dos caras. Chegou um cara aqui e falou para fazer assim. Eles vão olhar para o Juarez, e aí, faz de que jeito? Não, isso não. E ali, então, a gente conduziu assim até a sexta-feira. No sábado, tivemos uma conversa, uma palestra e tal. No domingo, a gente foi para o jogo. Foi 1-0. Mas era isso, cara. Foi assim, uma Cara, experiência para quem sensacional. não, Perigosa, sensacional. É, perigosa. perigosa, mas ao mesmo tempo muito, muito corajosa e como você falou, né, muito nobre da equipe também, né, Muito dos nobre. jogadores te acolherem, né, porque não é fácil, a gente sabe disso, né, a equipe normalmente é muito fechada, né, com É, aquelas pessoas que estão lá, existe muito respeito, muita proximidade nas relações interpessoais e te acolher foi muito legal. Ô Paulo, lidando com os sonhos, né? Os isso. sonhos daqueles meninos, né? E assim, eles não podem perder tempo, né? Porque cada um tem um sonho de seguir a carreira. Então eu também tinha esse cuidado, né? Não posso interferir, não posso ir lá, eu vou fazer um programa de televisão e dane-se aqueles moleques, não. Eu tinha que tomar o cuidado, a gente tomou o cuidado. E acho que deu tudo certo. O Paulo, a gente está chegando ao final do programa Subtexto de hoje. Eu queria perguntar para você como você enxerga a situação da seleção brasileira hoje. Cara, outro dia eu falei que eu tenho a sensação que a seleção brasileira está jogando as eliminatórias com o Sub-23, cara. Se você concorda que o time é muito jovem, falta um pouco de casca. Acho que, por exemplo, um Everton Ribeiro caberia ali no meio-campo da seleção brasileira para jogar as eliminatórias
e ele nunca é lembrado. Como é que você vê o atual momento da seleção? Eu acho que a gente não tem, às vezes a gente tem um certo preconceito com relação à idade, né? E nós temos um problema para resolver amanhã, nós estamos preocupados com a Copa do Mundo 2026, a Copa do Mundo 2030. Fala, gente, vamos resolver o problema agora, que é classificar para a próxima, em 2026. Então, se você tem um jogador mais velho e ele te resolve a partir, ele pode te ajudar nas eliminatórias, se ele vai continuar ou não depois, pouco importa. Sim, o futebol europeu trabalha melhor isso. O futebol europeu ele não para mais. Então, nós enxergamos ciclos, né? As eliminatórias, aí tem a Copa, aí a Copa América, os ciclos, tal. Eles jogam Nations League nas datas FIFA, depois vão jogar eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que nem começou lá. Depois da Copa do Mundo de 2026, eles vão fazer eliminatória para Euro, aí vão jogar Euro, e vão jogar Nations, e vão jogar... Então, sim, a máquina está funcionando o tempo todo. Então, se tiver um jogador mais velho para jogar, vai jogar, depois ele sai, vem outro. A gente está querendo sempre preparar o futuro ideal. Então, esse cara aqui, vou levar, até as bobagens, né? Levar alguém para ganhar experiência. Não, gente, tem que ganhar tem que ganhar jogos nas eliminatórias, né? Então, assim, eu acho que tem um time jovem, tem um time sem referências que você possa falar, pô, esse cara é demais, ele é a nossa referência. Não tem. Essa referência era o Neymar, com todas as dúvidas que o Neymar gera, e assim, né, há tanto tempo fora da seleção, é muito difícil falar até sobre ele, porque ele está um tempão fora do futebol. Poderia ser uma referência muito maior, né, do que ele foi, ou é capaz de ser, mas nós não temos. Então, assim, para desenvolver isso, talvez leve tempo, né? Você veja, a Argentina foi campeã do mundo com uma joia, que é o Messi, aos 48 do segundo tempo da carreira dele, que era essa, ou não tinha mais. Porque Copa América, legal, ganhou a Copa América, tal, mas o negócio é a Copa do Mundo, né? E a Argentina conseguiu ganhar na última Copa, talvez, do Messi. Não sei se a próxima ele vai, em que condição ele vai estar. Mas em torno do Messi havia um time cascudo, time assim de caras que tecnicamente a gente pode até discutir, sim, alguns não são assim todos extraordinários, mas foram todos necessários e úteis para dar sustentação para o Messi e caras que jogaram futebol também, né? Que só o Messi jogou. Então, assim, às vezes o futebol te traz uns encaixes, umas combinações improváveis. Por quê? A Argentina não tinha treinador. Aí vai ficando Scaloni. Aí, pô, tá todo mundo muito caro. Fica aí, Scaloni. Aí, pô, nós não achamos treinador. Fica aí, Scaloni. E o Scaloni foi ficando e pronto. Virou treinador da Argentina. Tem alguém atrás do Scaloni? É um treinador reconhecido mundialmente? Está todo mundo querendo contratá-lo? Não. Ele foi um cara útil para aquele momento. Então, quando a gente vem e diz aqui tem que ter o melhor treinador do universo, é relativo. A Argentina não teve e não tem e funcionou. Claro que não estou dizendo que qualquer um serve para o cargo. Talvez se tivesse o Pepe Guardiola, a gente estaria num outro momento. Eu adoraria ter um treinador assim como esse dirigente de seleção brasileira. A Argentina, se você olhar para o campeonato, calendário, futebol argentino, você não serve como referência. É uma loucura aquilo. Se olhar para a influência de velhos cartolas, aquelas coisas que o futebol favorece, os donos, né? Então, o futebol tem dono. Na Argentina está cheio, no Brasil também. A Argentina é um exemplo. Resumindo, a Argentina fez tudo errado e ganhou a Copa do Mundo. Sensacional. Não é exemplo para ninguém, mas também tinha um jogador que fazia muita Então, há diferença. uma referência extraordinária que conseguiu um time capaz de dar a ele as melhores situações possíveis e que ele podia confiar e o time confiar nele. E nós sentimos falta disso hoje. A gente precisa de trabalho. A gente tem uma ideia no Brasil que é o seguinte: basta juntar nomes, seja no time ou na seleção, e esses nomes imediatamente vão alcançar o rendimento. Por quê? Porque os nossos ciclos são muito curtos. A gente fala assim, olha, atenção, hein? Este ano vamos
contratar jogadores, vamos produzir para um time Y, vamos trabalhar esse ano com mais dificuldade, mas no ano que vem essa equipe vai estar mais bem preparada, para o ano que vem as coisas vão melhorar. Tal. Se você contar essa história para alguém, você está na rua com o treinador. O dirigente só vai ter oposição querer tomar o cargo dele. Então é o seguinte, a gente monta times para dar certo na semana que vem. E futebol não é isso, cara. A vida não é assim, nada funciona assim nessa velocidade, né? Então, o que eu vejo é um pouquinho de tudo, entendeu? Você não consigo apontar o dedo para você e falar, é esse o problema, resolve isso aqui, que está tudo resolvido. É o nosso dia a dia, que é ruim, é o nosso calendário, que é péssimo. Ah, mas os caras vivem na Europa. Não, mas se a gente arrumar tudo, nós vamos reduzir a possibilidade de problemas. Então, vamos arrumar as coisas aqui, vamos tornar a seleção mais relevante, vamos tornar quem manda, vamos pegar as entidades que dirigem o futebol no Brasil e colocar gente que esteja realmente a fim de fazer algo legal para o futebol e não apenas de curtir as benesses dos cargos, que são fenomenais. Então, cara, é uma série de fatores, né? E tudo isso desemboca numa seleção sem personalidade. Aí hoje você pega o Vinícius, você olha, você percebe nitidamente. Vinícius, que no Real Madrid não está fazendo boa temporada, mas é um jogador que resolve partidas, vai para a seleção brasileira e ele entende, talvez, que tem que resolver os problemas da seleção brasileira, que tem que ser o cara da seleção brasileira. E ele não está sendo. Eu não sei se vai ser nesse molde que ele está pensando. Então, tem fatores que, né, você tem que esperar o desenvolvimento do Endrick, talvez do Estevão e de outros jogadores. Eu, por exemplo, acho que a gente está há várias Copas sem meio de campo que tenha referências. O meio de campo no Brasil é uma coisa assim que não causa muito impacto. Eu acho que é um setor que a gente teria que ficar bem grandão nesse setor. Falar, uau, né, que jogadores a gente tem. Tal. Podemos transformar esses atuais nesses caras? Talvez. Não conseguimos ainda. Então, Glauco, assim, tudo isso desemboca na seleção, que joga um futebol muito pobre, e isso interfere no emocional, né? E aí, cara, esquece. Emocional ele é tudo. Porque quando você tem equipes muito parelhas, é a cabeça que vai decidir. Aquele que estiver mais bem preparado aqui dentro. E a gente viu a Argentina, né? Começou perdendo a Copa para a Arábia Saudita, caras conseguiram dar a volta por cima e foram campeões mundiais. É a tal Então, da confiança, né? O jogador é. está com confiança no futebol. Ô, Paulo, para a gente finalizar o subtexto de hoje, cara, que delícia falar com você. Só me fala que o meu Corinthians não vai jogar a Série B do ano que vem. Olha, você poderia ter perguntado outras coisas, mas o Glauco, se você olhar o time que o Corinthians acabou construindo agora, que envolve um pouco tudo disso que eu falei, os caras acabaram de chegar. Precisa da liga imediatamente. Então, nós não estamos tratando o Corinthians como uma equipe, né? Nós estamos com uma equipe que tem entrosamento. Nós estamos tratando o Corinthians como início de temporada. Quando você pega os nomes, fala, olha esse nome aqui, olha que elenco. Tal, melhorou muito, né? O Memphis, Carrijo, o Thales, veio o Charles, e veio o André Ramalho, e veio o José Martínez. Eu olho para esse time hoje e falo assim, se houvesse paz, acho que dá para desenvolver. E um outro ajuste, um lateral esquerdo, né? Mais um zagueiro, mais uns dois atacantes, porque ninguém faz hoje futebol com um time com 11, né? Você tem que ter 15, 16, ainda mais no Brasil, né? Com esse festival de jogos. Então, você tem que imaginar que você vai dar liga. Time para cair hoje, ele não tem. Mas a confiança, tudo isso que a gente está discutindo, não existe no time. E ele tem uma sequência, a hora que você olhar a tabela, que assim. Vamos esquecer o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, vamos pensar no brasileiro, né? Ele tem Atlético Goianiense em casa, tem o São Paulo em Brasília, ele tem Palmeiras em casa, ele tem, acho que Internacional, ele tem uma sequência de jogos em casa, uma sequência decisiva, sendo que
Um é clássico, que é só o Palmeiras, lutando pelo título. Ele tem também um jogo fora, que é outro clássico, que é o São Paulo. Clássicos são diferentes, e ele tem que ganhar esses jogos. Porque na situação do Corinthians, um ponto Não resolve, né? não resolve. O Corinthians, assim, o Corinthians tem uma pontuação baixíssima. Ele precisa, pelo menos, assim, melhorar o rendimento dele em 50% de aproveitamento para ver o que vai acontecer. É difícil. Você não posso ter essa bola de cristal, não tenho, não. Acho que vai ser assim na última rodada, mais ou menos assim. Rapaz, não me fala isso, mas tudo É, bem. assim, o que eu posso fazer? Eu não jogo, pô. Paulo, obrigado pela gentileza de bater um papo comigo aqui no programa Subtexto, cara, que gostoso te ouvir, as suas histórias, a sua história pessoal, o seu conhecimento dentro do futebol, dentro do jornalismo, dentro da literatura também. Obrigado pela nobreza e pelo tempo aqui com a gente na Rádio Fiscar. Glauco, foi um prazer, viu? Um abração para você, para os ouvintes, para quem está assistindo a gente no YouTube também. É sempre bacana conversar, né, no nível que é delicioso. A gente poderia ficar aqui horas. É, mas e minha relação hoje com a literatura no dia a dia que me abastece, né, para poder melhorar os meus comentários, aquilo que eu gosto de futebol, do jeito que eu gosto de interagir, sempre levando um pouquinho mais de conteúdo, né, saindo um pouco do acho, né, tentando levar mais as coisas que eu acredito e menos as coisas que eu acho, né? A gente nunca sabe tudo. Quanto mais a gente persegue, mais fendas a gente abre no conhecimento, né? Você vive isso. Você fala, nossa, eu preciso penetrar nesse mundo aqui, nesse outro também, naquele outro, porque vai se expandindo de tal maneira o horizonte que a gente só percebe coisas que a gente precisa aprender. Mas, assim, tendo essa convivência, eu acho que, acima de tudo, o que melhorou foi, assim, o que melhora na gente são as nossas indagações, os nossos questionamentos, as nossas perguntas, né? Aquelas que a gente responde para a gente mesmo e aquelas que a gente responde para o nosso público. Então, assim, é o caminho que eu segui, vou continuar seguindo enquanto estiver nessa área aqui. Então, foi um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes e telespectadores também. É isso, esse foi o professor, jornalista, comentarista esportivo Paulo Calçade, e esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui, mas sábado que vem tem mais Subtexto aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 e no YouTube. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.